E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só, a gente aqui em mais uma videoaula, e na videoaula de hoje eu quero falar com vocês sobre o verbo modal can. Bom, o verbo modal can, ele pode ser usado para expressar pedido, expressar habilidade e também expressar permissão. Mas na aula de hoje nós vamos falar do verbo modal no sentido de habilidade, ou seja, algo que alguém sabe fazer. Para você construir uma sentença usando o verbo modal can, você precisa de um sujeito, você precisa do verbo modal can, mais um outro verbo e então um complemento para sua frase. Por exemplo, se eu quero dizer que eu sei dirigir em inglês, eu posso expressar esta ideia dizendo I can drive. Neste caso, o I funciona como sujeito, o verbo can como verbo modal can, habilidade, ou seja, algo que alguém sabe fazer, mas o verbo drive, que indica aquilo que eu tenho habilidade, aquilo que eu sei fazer. A forma negativa do verbo modal can é cannot, ou, de uma outra forma também, nós podemos dizer can't. Por exemplo, quando eu quero dizer que eu não sei fazer alguma coisa, quando eu quero dizer que eu não sei nadar, por exemplo, eu devo dizer assim, I can't swim. A forma do passado do verbo can é could. Então, para eu expressar algo que eu sabia fazer, que eu tinha habilidade para fazer, basta eu usar o verbo modal could. Então, por exemplo, I could run fast when I was a kid. Ou seja, eu sabia, eu tinha habilidade para correr rápido quando eu era criança. A forma negativa do modal could é could not, ou nós também podemos pronunciar couldn't. Por exemplo, when I was a kid, I couldn't run fast. Quando eu era criança, eu não podia correr rápido. Agora também é possível eu perguntar para as pessoas se elas têm habilidade para fazer algo. Por exemplo, a gente pode perguntar assim, você sabe dirigir? Can you drive? Você sabe nadar? Can you swim? Você sabe dançar? Can you dance? O que eu fiz? Eu simplesmente troquei a posição do verbo can, colocando no início da sentença. Então, se numa frase afirmativa eu digo assim, you can dance, numa pergunta basta eu inverter a posição e dizer assim, can you dance? É possível também construir perguntas usando as WH questions, que são aquelas palavrinhas que começam com WH e eu coloco lá no início das minhas perguntas. Por exemplo, how, where, when, what, which, entre outras. Essas palavrinhas são usadas para que nós obtenhamos mais detalhes na nossa pergunta. Por exemplo, eu posso perguntar assim, which languages can you speak? Which languages can you speak? Quais línguas você sabe falar? E aí eu posso responder, I can speak English, Portuguese and Spanish. Eu sei falar português, inglês e espanhol. Uma característica importante do verbo modal can é que quando nós o conjugamos com he, she, it, nós não podemos acrescentar o S como quando nós fazemos ao conjugar verbos no simple present. Por exemplo, eu digo assim, I go to school, she goes to school. Com o verbo modal can, nós não fazemos isso. Eu digo assim, I can drive, she can drive. Bom, então é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, mandem um e-mail ou lá no WhatsApp e a gente conversa, beleza? Até a próxima!